querem ouvir uma palavra nessa noite? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Abra comigo a tua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios 4, 30. Enquanto você encontra aí, eu vou orar e convido você também a orar comigo. Precioso Jesus, nós estamos muito felizes com tudo que o Senhor tem feito aqui, por nós, em nós, através de nós, apesar de nós, apesar das nossas fraquezas. E eu quero agora, Pai, em nome de Jesus, pedir ao Senhor a Tua bênção sobre esta palavra. Eu quero pedir, Espírito Santo, que o Senhor use os meus lábios de uma maneira simples, como o Senhor usou pela manhã. Que o Senhor me livre da tentação carnal, terrena, humana, de querer me aparecer, de querer impressionar as pessoas. Me ajude a ser simples, o mais simples possível. E abra o entendimento dos meus irmãos, ó Pai, para que eles entendam não só, ó meu Pai, a letra, mas o espírito desta palavra, em nome de Jesus. Amém? Pessoal, Efésios 4, versículo 30, Efésios capítulo 4, versículo 30, está escrito assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Amém? Então eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos hoje, com o título, não entristeça o Espírito Santo, tirando o título do próprio versículo, né? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Tem uma frase de um grande homem de Deus chamado Leonard de Ravenhill, e ele disse o seguinte nessa frase, presta atenção o que ele disse: mesmo se 1 milhão de pessoas sorrissem para mim, enquanto eu sei que Deus está descontente comigo, eu não estaria feliz. Eu vou repetir, ele disse: mesmo se 1 milhão de pessoas sorrissem para mim, enquanto eu sei que Deus está descontente comigo, eu não estaria feliz. E eu quero parafrasear essa frase dele da seguinte forma: mesmo que eu alegre ou agrade 1 milhão de pessoas, mas se eu desagradar ou entristecer o Espírito Santo, também estarei triste comigo mesmo. Vou repetir: mesmo que eu alegre ou agrade 1 milhão de pessoas, mas se eu desagradar ou entristecer o Espírito Santo, também estarei triste comigo mesmo. Na verdade, qualquer cristão que realmente nasceu de novo, que realmente teve um encontro verdadeiro com Jesus, tem um cuidado para não entristecer pessoas nenhuma, né? Nenhuma pessoa ela quer entristecer. Ela quer realmente tratar as pessoas muito bem, e entristecer alguém que a gente ama, pior ainda, ou também deveria ser, né? Uma tragédia para nós. Como que eu posso entristecer a pessoa que eu amo, meus filhos, minha esposa, as pessoas que convivem ao meu lado? Mas gente, entristecer o Espírito Santo é uma agressão a Deus, quando a gente entristece o Espírito Santo. E nesse texto bíblico que nós lemos, Paulo, inspirado pelo próprio Espírito, ele está ali escrevendo à igreja e dizendo: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. E claro, Paulo estava escrevendo isso para a igreja, ele não estava escrevendo isso para o mundo, para a gente ímpia, porque o mundo ignora o Espírito Santo, o mundo nem sabe da existência do Espírito Santo. Agora, a grande verdade, irmãos, é que muitos de nós, se fizermos um autoexame, quantas vezes durante um dia a gente entristece o Espírito Santo? E é bom você lembrar que o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é um poder, não é uma influência. Você não entristece uma influência, um poder. O Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade, a doutrina bíblica da Trindade, que a gente não entende ainda. Na glória a gente vai entender. Servimos a um único Deus, não são 3 deuses, é um único Deus, mas que se manifesta
Em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele não pode ser entristecido. Ele não pode ser entristecido. E o propósito dessa palavra não é levar você a nunca mais entristecer o Espírito Santo, porque isso é impossível. É impossível eu passar o resto da minha vida sem entristecer o Espírito Santo, porque eu ainda vivo num corpo de pecado, num corpo cuja natureza é adâmica, é depravada, é corrompida, que não muda de estado, não mudou de estado após minha conversão. Eu habito como você num mundo que, segundo a Bíblia, jaz no maligno, é um mundo tenebroso, que está infestado de demônios. Então, claro que a gente vai entristecer o Espírito Santo em algum momento, mas o propósito da palavra é que nós não vivamos entristecendo o Espírito Santo sempre. E talvez a tua pergunta é: pastor, quando é que eu entristeço o Espírito Santo? Ou como que eu entristeço o Espírito Santo? Eu quero falar pelo menos sobre 3 comportamentos que entristecem o Espírito Santo. E claro que existem mais, mas eu acredito que se nós policiarmos melhor nesses 3 comportamentos, já vamos melhorar muito, para não entristecermos o Espírito Santo. E o primeiro comportamento que entristece muito o Espírito Santo, é continuar na prática do pecado depois de receber Jesus e seu Espírito Santo. Inclusive, este foi o contexto onde o apóstolo Paulo escreveu que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Se você, não agora por favor, mas depois na tua casa, estudar aqui Efésios, do capítulo 4, do versículo 17, até o capítulo 6, versículo 9, Paulo, ele escreve para a igreja sobre o cristão vivendo para agradar a Deus, e ele lista muitos pecados que nós não podemos tolerar ou praticar em nossas vidas, porque se tolerarmos, se vivemos na prática desses pecados, nós vamos estar entristecendo o Espírito Santo de Deus. E eu quero aqui, é claro que eu não tenho tempo para falar de todos esses pecados, mas dentro do contexto onde Paulo escreveu não entristeça o Espírito Santo, ele falou sobre muitos pecados que entristecem o Espírito Santo. Repito, quando a gente recebe Jesus, quando a gente tem a experiência do novo nascimento e a gente continua praticando esses pecados. Por exemplo, em Efésios 4, 25, está escrito assim: portanto, cada um de vocês devem abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Se você for procurar a definição dessa palavrinha abandonar no grego, você vai encontrar abandonar mesmo, abandonar e abandonar. E Paulo aqui, ele está escrevendo para a igreja, ele está dizendo: olha, vocês precisam abandonar a mentira. Você sabe por quê? Porque a mentira é algo que entristece o Espírito Santo. Deus, ele abomina a mentira. Mesmo porque, lá em João 8,44, Jesus nos ensinou quem é o pai da mentira. Alguém lembra? O diabo é o pai da mentira. Então, quando um cristão, ele continua vivendo, ele se converteu a Jesus, ele se batizou, mas ele continua tolerando mentira na vida dele, ele vive entristecendo o Espírito Santo. E não é só a mentira, o engano, a trapaça, a desonestidade, a fraude, a corrupção, porque tem muita gente dentro da igreja que não entende isso, acha que entristecer o Espírito é blasfemar contra o Espírito Santo, é algo, não. Paulo está dizendo: gente, vocês têm que abandonar a mentira. E tem muitos que, mesmo se convertendo, continuam vivendo na prática da mentira. Eu disse pela manhã, estou repetindo agora na autoridade do nome de Jesus: se você trabalha numa empresa, num comércio, onde você é forçado a mentir, você tem que se posicionar como cristão e falar: olha, eu não minto, eu sirvo Jesus, eu não vou mentir. Pastor, mas isso pode me custar o serviço. Mas é melhor você agradar a Jesus do que agradar ao homem. E você se posicionar, porque se te mandar embora por conta da verdade, você pode ter certeza que Jesus vai te abençoar 100 vezes mais. Só que hoje muitos de nós não queremos mais sofrer pelo Evangelho, pelos princípios que nós cremos. A mentira entristece o Espírito Santo. Enganar as pessoas. Quem é profissional liberal, comerciante, não precisa enganar os outros para vender algo,
para arrumar um carro, algo e ganhar dinheiro. Não precisa, isso entristece o Espírito Santo. Outro pecado que o apóstolo Paulo listou dentro desse contexto, Efésios 4:28, o que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Algo que entristece o Espírito Santo. Roubar, furtar, e há uma diferenciação entre furto e roubo, né? Porque o que caracteriza o roubo geralmente é quando o furto é seguido de violência ou distorção, alguma coisa assim. O furto, ele ocorre às vezes em oculto, mas está dizendo aqui, o que furtava, não furte mais. Paulo está escrevendo para uma igreja gentílica, ele está falando, gente, vocês se converteram a Jesus, vocês não podem mais furtar, roubar nada de ninguém. E sabe, queridos irmãos, algo que eu tenho notado nesses dias que nós vivemos, dias de tecnologia, do avanço tecnológico, eu vejo muitos cristãos roubando o tempo do patrão. Como assim, pastor? Deixa eu te explicar. Se você é um seletista ou é contratado por uma empresa, você é pago para você trabalhar, por exemplo, uma jornada de 8 horas por dia, e alguém está te pagando para você trabalhar 8 horas. Então, se eu pego o meu celular e fico ali, quando o patrão não está olhando, no celular, ao invés de cumprir minha função, o que eu estou fazendo? Eu estou roubando o tempo que está sendo pago para mim, e isso entristece o Espírito Santo. E às vezes a gente não entende o porquê crente está dentro da igreja e não prospera, e o ímpio que não está, ele prospera, porque ele é justo. Paulo, nesse mesmo contexto, lá em Efésios 6, ele fala, olha, obedeçam aos seus senhores, não apenas quando eles estão olhando, mas como servo de Deus, fazendo de coração a vontade do Pai. Então a gente não pode furtar nada, nem o tempo do patrão, porque às vezes eu converso aqui com comerciantes, microempresários, eu falo com todo o respeito, falo, olha, hoje, se eu fosse um dono de loja, meus funcionários falando, aqui você não vai usar celular, deixa no armário, porque é incrível, hoje você vai comprar alguma coisa num comércio, a pessoa ao invés de atender você, ela está no celular. Ah, pastor, mas hoje todo mundo precisa dar recado, usa o telefone da empresa. Somos povo de Deus, isso entristece o Espírito Santo, isso entristece. Essas coisas a gente não ensina na igreja, mas tem que ensinar, está aqui, ó, a gente não pode furtar nada, absolutamente nada, nem o tempo dos nossos patrões, porque nós estamos sendo pagos. Em Efésios 4:29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Está aqui outra coisa que entristece o coração do Pai, que entristece o Espírito Santo, palavras torpes, palavrões. Gente, isso entristece o Espírito Santo. Como pode? O cristão se converteu há tanto tempo e ainda continua falando mal. O cristão converteu há tanto tempo, mas continua xingando o cônjuge, o filho. Então está aqui, ó, isso entristece o Espírito Santo, palavra torpe. O nosso vocabulário depois de cristão tem que mudar. Eu disse aqui pela manhã, depois que eu me converti a Jesus, eu era muito boca suja, mas, meu irmão, uma palavra que você nunca ouviu aqui no púlpito eu dizer, e nem aí, ó, caramba. Pastor, mas o que tem a ver? Caramba é uma expressão de assustado, mas eu tenho dificuldade, porque lembra outra coisa que... Então a gente precisa fazer o quê? Está aqui, ó, nenhuma palavra torpe tem que sair da minha boca. Mas a palavra torpe também fala sobre você não falar palavras que venham ofender as pessoas de uma maneira desonesta, como fazer fofoca, mexerico, você falar mal das pessoas. A Bíblia diz que a gente não pode fazer isso, porque está escrito, nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros. Então, uma coisa que Deus aborrece é maledicência. No Tadel,
de hoje, na reposição de sexta, eu falei para a igreja, para a liderança, falei, gente, se tem algo que o Papai do Céu, Ele odeia, que magoa o coração do Pai, é maledicência, é a gente falar mal das pessoas. Se você ler depois na tua casa, lá em Provérbios 6, do versículo 16 ao 19, lá tem uma lista de 6 coisas que o Senhor odeia. A 7ª, diz o texto, que a alma de Deus abomina. O que é? Alguém lembra? Quem promove contenda entre irmãos, que fala mal das pessoas, fofoca. É por isso que a gente abomina aqui nesse lugar fofoca, divisão, contenda, comparação, disputa, porque a gente sabe que isso entristece o coração de Deus. Outra coisa, Efésios 4, versículo 31, livrem-se, e o sentido de livrar-se aqui é o mesmo de abandonar, tira da sua vida, olha só, livrem-se de toda o quê? Amargura, indignação, e ira, e gritaria, e calúnia, bem como de toda maldade. Por que que o Espírito Santo inspirou Paulo para escrever isso para nós, igreja? Porque essas coisas entristecem o Espírito Santo, gente. Amargura, indignação, ira, gritaria. O lar do cristão é pior do que o lar do ímpio. É um gritando com o outro, um não respeita o outro. Eu não sei como que pode um lar de cristão ser assim. E principalmente aqui, amargura. Pensa algo que entristece o Espírito Santo, gente. Amargura, ressentimento, mágoa, ódio. Porque o Espírito Santo, Ele habita em nós. E uma das mensagens que Jesus proclamou naquela cruz foi o perdão. Como que eu posso ficar ressentido, magoado com alguém, amargurado? E está aqui, ó, livrem-se de toda amargura, de todas essas coisas, de ira. Para de ser uma pessoa intolerante. Para de ficar dizendo assim, é o meu jeito, eu sou turrão. Você não é turrão, você é imagem e semelhança de Jesus. O Espírito Santo habita em você. Não assuma na tua vida o que Deus, Ele não deu para você. E Ele não te deu um espírito iracundo, Ele não te deu um espírito cheio de amargura. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Efésios 5, versículo 3 e 5, está escrito assim, ó: entre vocês, igreja, não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, ou depende da versão, de prostituição, como também de nenhuma espécie de impureza e cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos, para a igreja. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças, porque vocês podem estar certo disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Todos estes são comportamentos que entristecem o Espírito Santo, e eu quero destacar aqui a prostituição, imoralidade sexual, que segundo o texto sagrado diz, nem sequer haja menção entre vós, muito menos a prática. E hoje, meu irmão, nessa era que nós vivemos de tecnologia, quantas pessoas não estão aí todos os dias se prostituindo, por meio da internet, das redes sociais? Isso entristece o Espírito Santo. Lê depois na tua casa, 1 Coríntios 6, está escrito lá que todo pecado que a gente comete é fora do corpo, mas aquele que se prostitui, ele peca contra o próprio corpo, e a Bíblia diz que o nosso corpo é templo de quem? Do Espírito Santo, e a gente não pode, está aqui, ó, entre vocês, igreja, nem deve haver menção, nem qualquer menção de prostituição, de imoralidade. Gente que às vezes está dentro da igreja há anos, batizado, namora, tem relação íntima no namoro. Gente que está há anos dentro da igreja, amaziado, não casa e vive no estado de pecado. Isso magoa o Espírito Santo. Eu sei que muitos não pregam isso e não fica bravo comigo. Eu não quero expor ninguém aqui ao ridículo, eu não quero magoar ninguém, mas eu estou pregando a verdade para você. Porque o que adianta a gente ficar a vida toda dentro de uma igreja se prostituindo,
fornicando, olhando. Eu disse aqui, pela manhã, quando nós estávamos ali na Ibirapuera, eu tive uma experiência terrível. Um dos nossos líderes, ele foi mostrar para mim algo no celular. Pastor, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Quando ele abriu, apareceu uma mulher toda pelada lá. Eu virei o rosto, ele ficou sem graça. Pastor, falei, querido, fique em paz. Mas para que isso? Isso entristece o Espírito Santo. Então, é o primeiro comportamento que entristece o Espírito Santo, é a gente tolerar na nossa vida pecados, é a gente continuar praticando o pecado depois de nós termos recebido a salvação e recebido Jesus. Um segundo comportamento que entristece o Espírito Santo, olha isso, continuar tratando mal as pessoas depois de receber Jesus e seu Espírito Santo. Porque quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, quando você verdadeiramente reconhece que é um pecador, uma pecadora, e você confessa os seus pecados, e você recebe Jesus, Jesus ele vem, e quem vem habitar dentro de você? O Espírito Santo. Ele faz toda a obra de vivificar o teu espírito, de dar vida a você, mas agora o Espírito Santo ele habita em você, e o Espírito Santo ele não é assim. O Espírito Santo ele não tem prazer, gente, de tratar ninguém mal, e nós como cristãos não podemos fazer isso. Acredite, todas as vezes que a gente trata alguém mal, a gente está entristecendo o Espírito Santo. Em Colossenses 4, no versículo 5 e 6, está escrito: sejam sábios no procedimento para com os que estão de fora, ou seja, com os que não são cristãos. Aproveite ao máximo todas as oportunidades. Olha só, gente, Paulo, pelo Espírito, está instruindo a igreja, está dizendo assim, o seu falar seja sempre o quê? Agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então, nós precisamos aprender a falar com as pessoas. Nós precisamos aprender a tratar bem as pessoas, e começando por aqueles que estão mais próximos da gente. Porque se eu não consigo tratar bem a minha filha, minha esposa, o meu genro, as pessoas que estão ao meu lado, como que eu vou tratar aquelas pessoas que estão longe? E porque Paulo ele fala assim, sejam sábios no procedimento para os que estão de fora. Como que eu vou tratar bem os que estão de fora, se eu não trato bem nem aqueles que estão perto de mim? E ele fala, até a palavra, o seu falar seja sempre temperado, seja agradável, saiba falar com as pessoas. E a gente precisa entender isso, querido irmão, tratar bem as pessoas. Em Romanos 12, no versículo 10, está escrito na versão NVT: amem-se com amor fraternal, e tenham prazer em honrar uns aos outros. Eu sei que muitos de nós conhecemos o texto que fala, dá honra a quem tem honra, mas a Bíblia diz que eu tenho que honrar todo mundo. Eu tenho que honrar a criança, eu tenho que honrar o irmão, eu tenho que honrar o ancião, eu tenho que honrar a todos. Tenha prazer em honrar uns aos outros. E por que a Bíblia nos ensina isto? Porque quando a gente trata mal as pessoas, a gente entristece o Espírito Santo que habita em nós, porque ele não é assim. A Bíblia fala que um dia Jesus, ele estava indo para Jerusalém, mas precisava passar por Samaria, e ele enviou alguns discípulos dizendo, vai lá e diga para os samaritanos preparar um lugar para nós repousarmos. E foi João e foi Tiago à frente, e eles chegaram lá em Samaria, mas eles não quiseram receber Jesus. E Tiago e João, eles ficaram muito bravos, porque eles não queriam receber Jesus, o Deus encarnado. Aí o Tiago e o João falou, Jesus, o Senhor quer que a gente faça como Elias, que manda vir fogo dos céus e consuma todos esses pecadores? Jesus, com todo aquele olhar de amor, falou, vocês não sabem qual espírito eu sou. Eu não vim para destruir a alma, eu vim para salvar. E sabe o que ele fez? Ele foi para outro lugar. Ele não tratou ninguém mal.
Agora, esse mesmo texto, na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje, Romanos 12:10, diz assim: amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo, olha só, e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Então, definitivamente, nós precisamos entender que o nosso relacionamento horizontal é tão importante quanto o vertical. Porque tem gente que acha que ser cristão é só vir à igreja, orar, ler Bíblia, tudo isso é bom, mas o que manifesta a sua fé verdadeira é a maneira como você trata as pessoas, como você trata o seu cônjuge, os seus filhos, o teu patrão. Então eu disse aqui pela manhã, e eu não estou falando isso de uma maneira, sabe, para mim, ser, como que eu posso dizer para você, acusador de alguém, não, mas está na rede social dele. Quanto soube de um pastor muito famoso que confessou um pecado aqui na rede social, ele colocou lá na dele, você conhece, homem de Deus, e que na minha opinião, o que ele fez foi muito nobre, eu fiquei admirado. Você sabe qual foi o pecado que ele cometeu? Um homem que tem quase, acho que 1 milhão de seguidores, 600 mil seguidores, eu acho 700 mil no YouTube. Você sabe o pecado que ele cometeu? Tratar mal as pessoas, sua liderança, sua família, muito forte na palavra, tratava as pessoas, e ele confessou o pecado, se retratou, abandonou o ministério por hora para restaurar. Eu achei aquilo incrível, porque ele é um grande homem de Deus, e a atitude dele revelou ainda mais que ele é um homem de Deus, quebrantado, porque quantos de nós estamos no púlpito tratando a igreja como se fosse nossa, como se a gente fosse dono das pessoas. A pessoa tem um ministério na igreja, a gente ensina isso no Tadel, ensinamos, saiba falar com as pessoas, tratar as pessoas, saiba tratar a tua família, porque tratar as pessoas mal é entristecer o Espírito Santo. Gente, olha o que está escrito em João 13, versículo 35, presta atenção no que você vai ler, palavras de Jesus: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Olha isso, amor ao nosso próximo, talvez seja uma das maiores evidências de que nós somos discípulos de Jesus, é o que Jesus falou, olha, todos vão saber que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem, se vocês se respeitarem, se vocês não maltratarem. Na versão NVT, esse texto de João 13, 35 está assim, Jesus falando para os discípulos: seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são os meus discípulos. Você sabe como a pessoa conhece que eu, que você, que nós somos homens de Deus? Não é porque a gente canta muito, prega muito, ensina muito, conhece muito Bíblia, não é porque a gente revela, a gente cura, as pessoas olham para nós e enxergam Jesus, quando a gente ama as pessoas, trata as pessoas de uma maneira digna. É assim que Jesus ensinou: nisto vão conhecer que vocês são meus discípulos, vocês são parecidos comigo, porque vocês se amam. E outra coisa, queridos irmãos, a Bíblia nos garante que amar o nosso próximo, talvez também seja a maior das evidências de que nós realmente nascemos de novo, de que realmente nós tivemos um encontro com Jesus, porque é impossível uma pessoa que diz ter tido um encontro verdadeiro com Jesus, e continua maltratando todo mundo. Pessoas que às vezes, eu sou cristão, mas esnoba as pessoas, ignoram as pessoas, um dia está de um jeito, outro dia está do outro. Olha o que João, na sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 14, ele escreveu, ele diz assim: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, e quem não ama seu irmão, ele permanece na morte. Olha isso, gente, a Bíblia está me ensinando que uma das maiores evidências de que eu nasci da água do Espírito, que eu tive encontro com Jesus, é porque eu amo as pessoas, eu não maltrato as pessoas, eu trato as pessoas com dignidade. Então, um segundo comportamento que entristece o Espírito Santo é tratar as pessoas mal. E em qualquer ambiente, aonde você estiver, saiba o tom de palavra, de palavra que você coloca para as pessoas. Se você é um empregador, saiba que os seus funcionários, eles não são, escravos de você. Você não tem que ter esse entendimento, irmão. Eu falo isso, meus filhos, minha filha está aqui,
Pergunta para o meu filho, qual foi a última vez que eu falei alto com a minha filha? Eu não falo com você, eu não falo. Por que eu vou falar com a minha filha, com o meu genro? Por que eu vou falar com meu pai? Por que eu vou falar com você? Jesus não é assim. E o Espírito de Jesus está em mim, o Espírito de Jesus está em você. A gente não pode tolerar isso. É o meu jeito. É filho que reclama, meu pai e minha mãe vivem me maltratando, me chama de... Mas seu pai é cristão, teu pai, tua mãe está aqui. Mas é o jeito dele. Que jeito? Está aqui. A gente entristece o Espírito Santo. E terceiro, meu tempo está se esgotando, um terceiro comportamento que entristece o Espírito Santo é resistir ao Espírito Santo. Pastor, como se resiste ao Espírito Santo? Vamos ler Atos 7, versículo 51. Atos 7, 51, está escrito assim: povo rebelde, pregação do primeiro mártir de Estevão, povo rebelde, obstinado de coração, de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem a quem? Ao Espírito Santo. É muito triste, porque o Estevão, ele estava falando aqui, ele estava pregando para o povo de Deus no Antigo Testamento, e aqui ele está dizendo aqui, olha, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, porque o povo, eles estavam resistindo à palavra de Deus, aquilo que Estevão estava pregando. E quantas vezes nós também como igreja não rejeitamos o Espírito Santo? Como, pastor? Rejeitando a palavra, porque a Bíblia nos ensina, e nós vamos ler o texto, que homens santos escreveram uma Bíblia, mas quem inspirou os escritores da Bíblia? Alguém sabe me dizer? O Espírito Santo. É por isso que quando eu prego algo aqui, você pode não aceitar, você pode achar que você está sendo confrontado, afrontado, mas é a palavra de Deus que eu estou pregando para você, eu estou lendo Bíblia para você. Eu tenho dito e repetido muitas vezes aqui, que você não vem para a igreja para ouvir autoajuda, coach, e eu não tenho nada contra coach, e nada contra autoajuda. Eu acho que são ferramentas importantes também, que a gente usa fora da igreja. Todo dia eu envio mensagem para você, e a maioria é autoajuda, mas na igreja, você vem para ouvir a palavra de Deus, para ser confrontado, para ser afrontado. E se você resiste, se eu resisto, porque parece que ele está pregando para mim, mas tudo bem, é o Espírito Santo que te ama, que está falando, filho, o teu comportamento está me entristecendo. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 21, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos, movidos por quem, igreja? Pelo Espírito Santo. Então a gente entristece o Espírito Santo, quando a gente chega na igreja, e a gente quer ouvir o que a gente gosta, e a palavra afronta, e a gente não gosta, porque isso é comportamento de ímpio. Ímpio é assim, o ímpio não gosta de ouvir a verdade, mas nós somos cristãos, e se nós resistimos à palavra do Senhor, nós estamos resistindo ao Espírito Santo. E aí é como Estevão falou, povo rebelde, obstinado de coração, duro de ouvido, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, vocês não querem ouvir a verdade. Salmo 50, versículo 16 e 17, eu estou terminando. Salmo de número 50, 16 e 17, está escrito assim: mas ao ímpio, Deus diz, é o Senhor que está dizendo, que direito você tem de recitar as minhas leis, ou de ficar repetindo a minha aliança, pois você odeia a minha disciplina, e dá as costas ao quê? Isso é comportamento de ímpio, é o ímpio que faz isso, que recusa a palavra. Mas nós somos de Deus, e o Espírito de Deus habita em nós, e nós não podemos viver entristecendo o Espírito Santo. Como eu disse na introdução, eu não estou dizendo para você que nunca mais eu, ou você, ou nós vamos entristecer o Espírito, mas nós não podemos viver entristecendo o Espírito Santo. E eu quero encerrar aqui lendo um texto, que é um texto muito triste, que poucos conhecem, mas que todas as vezes que eu leio esse texto, eu falo, meu Deus, porque o Espírito Santo inspirou Jeremias para escrever isso para o povo dele lá do Antigo Testamento. Lamentações,
por favor, capítulo 1, versículo 16, está escrito assim: por essas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador. Quem que é o Consolador, igreja? Afastou de mim o Consolador, que devia restaurar as minhas forças. Os meus filhos estão desolados porque prevaleceu o inimigo. Mas por que o Consolador, ele se afastou? Por conta do pecado. E aí às vezes você olha para uma igreja que não tem força, porque o Consolador já não está mais presente, porque a gente vive entristecendo o Espírito Santo, e chega uma hora que ele sai do templo, como saiu lá no livro de Ezequiel. O Espírito saiu do templo e a gente nem percebe, hoje tem muita gente assim, tem gente que não tem mais nem sensibilidade para sentir o Espírito Santo, porque entristeceu tanto que não tem mais, ficou só a religiosidade. Mas Deus nos trouxe aqui porque Ele quer nos quebrantar, e o Espírito Santo, Ele quer realmente nos renovar, nos restaurar, nos encher. Eu gostaria que você se colocasse de pé, por favor.